Oi, voltei. Hoje temos convidado especial. Se apresente, Sabrina. Oi, meu nome é Sabrina, eu tenho 21 anos e formei em réu. E chamei Sabrina aqui hoje pra conversar, pra gente falar, principalmente porque ela fez réu na UDF, né? Isso. Aqui em Brasília. E o curso lá são 3 anos, então a maioria das pessoas tem algumas universidades, não sei quais são ou onde são, mas algumas oferecem um curso de 3 anos e a gente vai focar um pouco nisso, mas também falar sobre outras coisas, experiência de TCC, coisas do tipo. Então, é isso. Então, sobre fazer o curso em 3 anos, você achou que teve alguma desvantagem ou alguma coisa que você queria que tivesse mais? Bom, sim, porque o curso de 3 anos, ele dá alguns déficits de matérias, algumas coisas que você poderiam ser estudadas melhores, como matérias super essenciais, como teoria. Por exemplo, lá na UDF era só uma teoria. Uma matéria só de teoria. Seria só teoria 1, no seu caso foi teoria 1, 2. Foi, eu tive 1 e 2. Eu só tive 1. Então, eu acho que depende muito do objetivo da pessoa, escolher o curso de 3 ou de 4. Por ser mais rápido, aí você consegue, né, se formar com uma forma mais breve. E o contra é isso, é esses déficits de matéria, ou quando o semestre é muito corrido. Muito feriado, muito né? feriado. Aí você estuda superficialmente algumas coisas que não deveriam ser estudadas. E a GRI também só tive uma. As matérias super base, né, do nosso curso deveriam ser mais exploradas. Mas aí, quando a pessoa escolhe, ela sabe, né, porque vê a grade e tudo, vê o que a faculdade vai oferecer pra ela e depende muito do objetivo. Teve algum caso de matéria que você teve que, tipo, a matéria praticamente foi a mesma, mudou só o nome? Ou não? Teve. Sério? Teve o de Direito Internacional. Eu tive Direito Internacional Público e Privado, que era online, que foi um saco, aliás. Apesar de ser uma das matérias favoritas minhas, eu tive ela online, mas aí eu também tive presencial, que era, mudou o nome, que era Proteção Internacional da Pessoa Humana. Mas a gama da matéria era a mesma. Coisa. Mas aí tem um ponto bom, porque aí você reviu 2 vezes, mas o ponto ruim é que eu poderia ter visto outra matéria, poderia ser super Compensar, né? Tipo, compensar ou até tipo, complementar o direito internacional ou até outra matéria, mas teve essa repetição sim. E eu senti muita déficit em teoria, porque teoria é muito extensa. Pesado. Não tem como estudar tudo de uma vez só. Não tem como, e tem teorias que não foram muito bem exploradas. E eu senti um pouco disso. Aí já, nesse caso, eu teria que estudar por fora, ter uma dedicação maior. Mas fora isso, foi super tranquilo. Assim, tinha a opção de você conjugar com matérias optativas. Aí eu peguei Direito e peguei também Business, peguei Inglês também, que apesar de ser bem básico, mas... Era obrigatório? Lá na DF? Lá, a optativa sim, mas aí você poderia escolher qual matéria. Mas eu digo assim, o inglês. Tinha alguma coisa, não era obrigatório? Não era obrigatório pra fazer o curso ter inglês. Mas você já sabe que, né, tem os livros em inglês, os artigos. E o professor passando, você tem que ter a consciência, né? É verdade. Acho que não tem pra onde correr. Não. Mesmo que a pessoa vá desenvolvendo o inglês com o tempo, mas é porque eu sei que tem algumas... acho que, se eu não me engano, a UNB tem isso, de que você tem que fazer uma prova de proficiência em inglês e tal. Mas eu não tive que fazer, a Católica também não tem, a UDF também não tem. Também não tem, não. Em relação ao curso ter 3 anos, voltando pra esse tópico, você sentiu alguma que isso poderia te trazer algum ponto negativo em relação a procurar estágio, emprego? Você acha que tem alguma diferença? Olha, em relação ao estágio, tem uma diferença porque às vezes você não tem um tempo suficiente para estar naquele estágio, adquirir a experiência que deve ser adquirida. Mas, fora isso, acho que não. O surpreendente, eu vou te contar um episódio.
Eu fiz uma entrevista no Itamaraty uma vez, aí a assessora lá, que era da parte que eu ia supostamente trabalhar, era na parte da CLT. Aí ela, quando ela pegou meu currículo, eu falei que tava estudando e tal, aí ela perguntou assim, nossa, mas é 3 anos. Aí eu falei, ela, nossa, que diferente, eu nunca tinha visto isso. Eu falei assim, mas né, tem um lado positivo, outro negativo, mas a gente tá aí. Mas o que você acha de a gente já falou sobre coisas negativas aqui. Então, sobre coisas positivas que você acha de fazer o curso em 3 anos? O lado positivo é que você se torna mais rápido. Com certeza esse é o lado mais positivo. E que você acaba se esforçando um pouco mais em outras determinadas matérias. Porque como você sabe que não tem o TRI 1, 2, HN 1 e 2, você acaba tentando tirar mais proveito, né? Mais proveito. Eu acho que esse ponto seria um dos legais de fazer em 3 anos. Você estudar mais um semestre, vamos dizer assim, porque consequentemente a carga horária das matérias são mais pesadas. Com certeza. Você pega mais matérias no semestre. Mudando um pouco de assunto, vamos falar sobre o seu TCC, porque é um tema extremamente atual. Sim. E ninguém aguenta mais eu falando de Ruanda aqui nesse canal. Então, trazer alguém que teve um TCC diferente, que é um tema super atual, conta um pouco sobre como foi o seu TCC. Bom, o tema do meu TCC foi o fluxo migratório dos venezuelanos para o Brasil, desafios e oportunidades. Bom, o que eu mais foquei no meu TCC foi apresentar o histórico da Venezuela, o porquê deles estarem nessa situação hoje, que vem um histórico bem longo. As pessoas acham que uma crise estoura do nada, e não é assim que a gente sabe. Tem uma origem, tem um retrato, tem todo um percurso, né? Aí eu apresentei sobre o histórico, desde o Hugo Chávez, como é que eles implementam a política, né? Porque cada país tem uma política única. E depois eu fui prosseguindo para a crise social, né? Que é o que a gente tá vendo atualmente. E falei também sobre a crise econômica, que fez parte da crise política, e tudo é interligado um com o outro. Bem relações internacionais. E na minha opinião sobre isso é assim, que a crise social que a gente vê hoje nos telejornais, com o professor comentando, enfim, o mundo todo, né, comentando sobre isso, é que é uma consequência de uma crise política. E a econômica só agregou para isso. E que no fim a população sempre é a que paga o preço. Infelizmente. Da irresponsabilidade política, econômica, da responsabilidade de gerenciamento. É um assunto complicado de lidar. Delicado, é uma análise muito grande. Não tem como, primeiro, eu acho que amplia muito a nossa visão por justamente isso. Lidar de um mesmo assunto sobre várias perspectivas diferentes. E nesse caso específico, falando sobre refugiados, eu acredito que é complicado porque envolve problemáticas em todas essas áreas, tanto políticas da Venezuela, de políticas migratórias ou de refugiados aqui do Brasil, questões de direitos humanos, e tudo isso junto acaba sendo criando um problema extremamente complexo de resolver e que precisa realmente dessa reflexão. Aí, no ponto que eu mais gostei do TCC foi totalmente o aprendizado, mais enriquecimento sobre imigrantes, refugiados, e entender realmente o que está acontecendo aqui no Brasil, na Venezuela. O que eu mais achei interessante é que, assim, o nosso país mudou a lei de imigração, né? E eu tive que estudar a diferença entre elas, apresentar, né, pro leitor, tudo. Eles mudaram no período que você estava escrevendo? Não, eles mudaram 1 ano antes. Aí minha orientadora falou que eu tinha que apresentar as mudanças, o que era benéfico para os imigrantes venezuelanos e o que não era. Pra ficar mais completo, né? Isso. E outro ponto mais interessante do meu TCC
foi tentar expor um assunto delicado, porque o xenofobismo é muito grande ainda no nosso país. Porque teve relatos no estado de Roraima de brasileiros atacarem venezuelanos, uma coisa muito triste, de expulsar eles através da fronteira, falar assim, sai daqui, sabe? E não só essa forma de violência e preconceito, mas a forma que ainda muitas pessoas, infelizmente, têm a visão que o imigrante não é bom. É muito, muito triste ver ainda isso, esse nacionalismo muito enraizado. Eu acho que muito também vem da falta de, não sei se consciência ou conhecimento, do porquê essas pessoas saem dos seus países, refugiados não saem porque, eu tô a fim de sair, são por motivações XYZ, nem sempre é por livre e espontânea vontade. E isso é complicado de lidar. E talvez a falta de informação que esclareça essas questões básicas também possam trazer esse sentimento, não sei nem se de revolta, mas de incompreensão do porquê que essas pessoas estão chegando aqui. Mas eu acho que mais do que tudo é importante pensar que essa lei que protege, não só a lei aqui no Brasil, mas as garantias que a gente tem internacionalmente da proteção da pessoa humana, que garantem que essa transição de um país para o outro em várias questões, guerras, conflitos, não se aplicam só para quem está na Venezuela, se aplica caso aconteça alguma coisa no Brasil, isso também é assegurado a gente. Então eu acho que enxergar essa visão e se colocar um pouco no lugar do outro é importante para que a gente possa entender as coisas de uma maneira mais clara. Com certeza, porque a nossa crise econômica podia ter sido pior do que foi, ao ponto de a gente poder ter que ir para outro país. E aí a gente seria o imigrante. Será como é que nós nos sentiríamos caso a gente fosse tratado dessa forma? De uma forma que ninguém merece ser tratado. Desumana. A pessoa tá ali tentando sobreviver, não é nem viver. E eu acho isso muito triste de se analisar mais time. Mas assim, o que eu quis apresentar para quem lê esse meu TCC é que o imigrante, ele é bom sim. Ele agrega cultura, ele agrega diversidade, ele pode movimentar a economia, inclusive foi uma das minhas hipóteses. E que ele não é porque eu tive muitas conversas com outras pessoas que eu perguntava assim de propósito o que achavam da situação venezuelana e principalmente da situação de ter muitos imigrantes venezuelanos aqui. E é sempre a pessoa falava, mas a gente não tem nem emprego pra gente, imagine pra eles. Isso é um absurdo, já tem muita gente aqui no Brasil e tem que fechar a fronteira mesmo. Eu escutava isso e eu olhava assim, mas cara, não é assim. Não tem que ser vista dessa forma, porque eu acho que toda pessoa, tenho certeza, que toda pessoa tem o direito de ter uma vida digna. Ela tem um direito de buscar por isso, não importa onde seja. E pessoas e essas pessoas que existem que ficam recriminando esse ato é porque nunca passou por isso, nunca precisou passar por isso. Ou nunca pensou sobre o assunto. Então eu acho que mais nosso trabalho, mais do que escrever TCC, artigo acadêmico, conversar com pessoas da área, é tentar fazer com que pessoas que não são da área entendam sobre a importância do tema, sobre o porquê que não é legal reagir assim. É buscar o diálogo com pessoas que também estão além da área que a gente tem livre, como eu posso dizer, livre espaço para poder dialogar sobre esses assuntos. É estender mesmo e tentar ajudar outras pessoas a compreender que não é assim e que existem outras opções, outras vertentes e que a gente precisa enxergar as coisas com um olhar um pouco mais humano, né? Com certeza. Mas tá aí disponível quem quiser ler. Eu vou deixar aqui o link aqui embaixo, vai estar tudo disponível para vocês. Qual foi já falamos de TCC, já falamos de curso de 3 anos, qual foi a matéria que você mais gostou? Nossa, sem dúvida, direitos humanos. Nossa, não tem como. Eu acho que é
é uma relação espiritual com direitos humanos, que não tem como. Porque eu acho que quando você vê a matéria e você começa a entender coisas que você nem imaginava poder entender, e como você começa a crescer como pessoa, você começa a realmente entender o que é direitos humanos, você cresce como pessoa. Eu acredito que isso agrega na nossa sociedade. E a pior? A pior de todas, sem dúvidas, também foi comércio. Eu sabia que ia falar alguma coisa. Eu imaginei economia, mas começa a estar na mesma linha. Gente, comércio, economia, microeconomia, macroeconomia. Teve estatística? Meu Deus do céu, a matéria foi a mais difícil pra mim. Pra mim também. Estatística e microeconomia. E macro também. É tudo. Todas de economia. Tudo é pacote, comércio, bote ali que foi. Essas foram as sofridas. Então é isso, Sabrina. Muito. Gente, esse encontro foi muito difícil. 2 anos pra sair. 2 2 anos. Mas o Eneri trouxe boas coisas pra nós. Né? Gente, vamos pro Eneri. O Eneri você conhece muitas pessoas. Maravilhoso. Acho que não só o Eneri, todos os eventos. Todos os assim, eventos que tem nas suas universidades. Vão, maravilhoso. Participem. Porque a gente mora no mesmo bairro, não sabíamos. Fomos nos encontrar em Goiânia. Em Goiânia, não lá foi do outro em lado. Brasília. Mas deu tudo certo. Deu tudo certo. Obrigada. Que isso, obrigada a você. Obrigada, foi ótimo. Vou deixar os contatos de Sabrina aqui. Quiserem trocar uma ideia, conversar sobre. Tudo disponível. Tudo disponível. Alguma dúvida? Estamos aí. Estamos aqui disponíveis para ajudá-los. Então, obrigada, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Se inscreve no canal para os próximos. Segue nas redes sociais que sempre tem novidade pela primeiro. Um grande beijo. Obrigada de novo. De nada, não. E até semana que vem. Tchau.